Olá, galerinha do segundo e do terceiro ano. Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí em casa? Estão bem? Que bom! Fico muito feliz em saber. Olha só, antes de iniciar nossa aula, eu quero conversar uma coisa com vocês. Ainda não podemos nos encontrar nas nossas salas de aula por conta da pandemia do Covid-19. E por isso, os nossos encontros vão continuar sendo aqui na televisão. Eu vou aguardar vocês às 9 horas. Fiquem ligados. E eu quero falar com vocês uma coisa que todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar. Os cuidados ainda devem permanecer. Uso de máscara, lavar as mãos com água e sabão. Se não conseguir água e sabão, uso de álcool em gel e continuar com o distanciamento social. Só assim nós vamos conseguir vencer essa pandemia, ok? E para iniciar a nossa aula, eu quero mostrar a vocês o que nós vamos estudar hoje. Vamos acompanhar nas imagens? Acompanhe comigo o que nós vamos estudar hoje. Vamos às imagens. Nesta aula, iremos estudar o calendário. Super importante. Nós vamos entender o calendário. Nós vamos ter a contação de uma história. Olha aí, qual será a história que nós vamos ter hoje? Observe nas imagens. Nós estudaremos os elementos da narrativa, os elementos da história. Nós faremos a interpretação da história. Aí, portanto, as habilidades que serão trabalhadas hoje. Para que você aproveite a nossa aula, nós precisaremos de caderno, lápis, borracha e o calendário, ok? Seja muito bem-vindo à nossa aula. E aí, crianças, antes de a gente começar realmente, eu quero conversar uma coisa rapidinha com vocês. Enquanto, como eu já falei, nós não podemos nos encontrar na nossa sala de aula, nós, os professores, estamos sentindo uma coisa de vocês. E eu quero ver se vocês vão adivinhar o que nós estamos sentindo de vocês. Eu vou dar 3 dicas e vai ficar super fácil para você adivinhar. Vamos lá? Nós, os professores, estamos sentindo de vocês uma coisa que começa com S. Pense. Segunda dica. Esta coisa que nós estamos sentindo de você tem 7 letras. Já deu para descobrir? Agora vai ficar super fácil. Este sentimento que nós estamos sentindo de vocês termina com a letra... Com a letra E. Agora ficou fácil, né? Então eu vou mostrar para vocês o que nós estamos sentindo de vocês. Olhem aqui, ó. Saudade. Nós estamos com saudade de vocês. Mas a gente pode acreditar, vocês podem acreditar, logo, logo nós vamos nos encontrar nas nossas salas de aulas e amenizar essa saudade, tá bem? Agora, nós vamos realmente para a nossa rotina. Vamos começar a nossa aula. A atividade de rotina que nós vamos ver hoje é o calendário. Super importante, crianças, saber trabalhar, saber perceber a importância desta ferramenta de marcação do tempo para a nossa vida. Vocês sabiam que se nós não nos organizarmos, muita coisa pode dar errado? É por isso que eu quero que vocês acompanhem as imagens, mas antes eu quero te dar um exemplo na prática. Eu trouxe para vocês isto aqui. Vocês estão conseguindo perceber o que é isto? Uma olhadinha. Com toda certeza vocês têm um desse em casa. Talvez não seja igualzinho a este, mas você tem. Pergunte para o seu responsável. Mãe, eu tenho uma caderneta de saúde da criança? Você vai ver que ele vai dizer que sim. Sabe por quê, crianças? Porque quando vocês nascem, vocês ganham uma caderneta. E por que eu trouxe esse exemplo para vocês?
Porque dentro dela tem muitas coisas que vão ajudar o seu responsável a cuidar de você, mas, sobretudo, tem um calendário básico de vacina. E este calendário, o seu responsável tem que estar super atento para não perder o tempo, para não perder o prazo para que você esteja vacinado. E por que eu trouxe esse exemplo, pessoal? Porque isso quer dizer que o seu responsável está atento ao calendário. E é por isso que eu quero que você, a partir de hoje, trabalhe utilizando o calendário, tá certo? Sabe por quê? Só voltando para o nosso exemplo. Se o seu responsável não estiver atento ao calendário de vacina, pode acontecer de você perder uma vacina e isso lhe trazer problema. Porque as vacinas nos ajudam a criar imunidade contra as doenças. Deu para compreender um pouco o nosso exemplo? Por isso, vamos às nossas imagens, vamos ao nosso calendário, que nós vamos aprender e estudar agora. Vamos às imagens, vamos acompanhar e entender a importância de um calendário na nossa vida? Vamos lá. Calendário. Aí na tela, vocês podem acompanhar um calendário anual. Percebam que ele inicia lá na pontinha, lá em janeiro. O nosso ano civil, ele inicia em janeiro. E ao passo que ele vai avançando, os meses vão passando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, também conhecido como mês das mães, junho, que é aquele mês que nós temos a tradicional festa junina, julho, agosto, agosto, o mês que nós estamos começando, depois de agosto, setembro, outubro, novembro, e o ano vai se aproximando do seu término. Quando chega em dezembro, é o último mês do ano. Percebam que o ano ele é composto por 12 meses. Professora, isso muda em algum momento? Em nenhum momento, crianças. Esta composição é fixa. O ano tem 12 meses, começa em janeiro e termina em fevereiro. Desculpa, termina em dezembro, tá? A partir do momento que o ano chega no término, iniciamos um ano novo que volta a ser janeiro. E esse círculo é contínuo. Eu quero que vocês guardem essa informação. Isso não muda, ok? Vamos avançando. Tá aí, portanto, para vocês os 12 meses do ano. Mês 1, janeiro, vai passando, fevereiro, mês 3, março, 4, mês 5, maio, 6, o mês 7, julho, 8, que é o mês que nós estamos, o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e o mês 12, dezembro. E eu já quero te fazer uma pergunta. Qual é o mês do seu aniversário? Você sabe? Sabe? Ele já passou ou ele ainda vai chegar? Você ainda não sabe, esqueceu? Então, daqui a pouquinho você corre e pergunta para a mamãe, mas deixa acabar a aula. Mamãe, qual é o mês do meu aniversário? Hein? É importante nós estarmos atentos a isso, tá certo? Depois você faz isso. Vamos voltar às nossas imagens. Nós vamos agora explorar o mês que nós estamos, o mês de agosto. Olhem para aí, para a tela, olhem para a imagem e percebam. O nosso mês de agosto, ele iniciou no dia 1, o dia 1º, que foi um sábado. Logo em seguida, veio o domingo, que foi o dia 2. E aí, a semana está transcorrendo. Por que eu tenho que ficar atento a isso? Vocês devem estar me perguntando. E eu vou responder para vocês, crianças. Vocês precisam se organizar. Se nós estivéssemos na nossa sala de aula, na escola, nós íamos ter atividades, íamos ter algumas coisas super importantes e interessantes que vocês iam gostar. Querem ter uma ideia? No mês de agosto, nós temos 3 datas comemorativas que foi mais importante, assim, eu trouxe para vocês ficarem atentos aí no calendário. Nós vamos iniciar, passando esta semana,
Lá no segundo domingo de agosto, vocês estão percebendo que está um círculo em destaque? O primeiro domingo de agosto é o dia 2 e o segundo domingo é o dia 9. Neste segundo domingo, no dia 9 de agosto, será comemorado o Dia dos Pais. E aí, criança, é uma grande oportunidade para vocês homenagearem quem é que está do seu lado. Seja o papai, seja o vovô, seja o titio, seja a própria mamãe. Não é verdade? Não precisa de um presente muito grande. Basta você fazer um coraçãozinho, fazer um bilhetinho. Isso já está muito bom de demonstrar o seu amor e seu carinho por essa pessoa especial por você. Passando o Dia dos Pais, nós temos uma segunda data comemorativa. E esta data, ela é especial para nós, os professores, e para vocês. Sabe por quê, crianças? Porque é o Dia do Estudante, o seu dia. Se nós estivéssemos na escola, nós íamos, com certeza, fazer uma atividade bem diferente. Mas como nós não estamos, vocês vão marcar no calendário de vocês que esse é o seu dia. E nesse dia você merece uma coisa especial. Quem sabe até um agrado da papai, um agrado da mamãe, um café na cama, por exemplo. Eu tô brincando, é só para vocês lembrarem que o dia 11 de agosto é o seu dia, o Dia do Estudante. Tá certo, crianças? Aí os dias vão passando, o tempo vai avançando. No mês de agosto, nós vamos chegar aí na terceira data comemorativa que eu marquei para vocês, o dia 22 de agosto. Aí, no quarto sábado do mês de agosto, percebam? O primeiro sábado é o dia 1º, o segundo é no dia 8, o terceiro é no dia 15 e o quarto sábado do mês de agosto, dia 22, é o dia do folclore. Você está lembrado que quando nós estamos na escola, nós temos uma programação super bacana, com danças, com música, porque é o dia do folclore. Nós comemoramos a nossa cultura neste dia, tá certo? Então, crianças, este é o mês de agosto. Estão acompanhando? É isso que eu quero que vocês marquem aí no calendário de vocês e acompanhem como os dias vão se passando, a importância de estar atento ao calendário, tá certo? Tem uma curiosidade no mês de agosto, não sei se vocês perceberam, olhem nas imagens. O mês de agosto, ele tem 5 sábados e 5 domingos. Isso é uma curiosidade, nem todos os meses acontece isso, né? Isso vai mudando conforme o calendário anual, tá certo? Agora nós vamos acompanhar as imagens e avançar aqui na nossa explicação sobre o calendário. Olhem nas imagens. Nós temos o mês e dentro do mês nós temos as semanas. As semanas são compostas por 7 dias. Olha aí os dias da semana. Começamos no domingo, depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E aí, novamente, começa um novo ciclo, uma nova semana. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Essa eu tenho certeza que sim. Agora eu quero mais uma vez fazer uma pergunta para vocês. Qual é o dia da semana? Que dia é hoje? Estão ligados? Pois é, importante. Vamos avançando. Hora do nosso desafio. Eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Se vocês souberem, ótimo. Se não souberem, está na hora de saber e perguntar para o seu responsável. O nosso desafio é: qual o dia, mês e ano do seu nascimento? O seu nascimento é a data do seu aniversário. Você sabe? Então anota aí no seu caderno. Você não sabe? Pergunte depois da nossa aula para o seu responsável e deixa anotadinho e nunca mais esqueça o dia que você nasceu. Tá certo? Ok, crianças? Agora, nós vamos continuar com a nossa aula. Depois da atividade de rotina, vamos imaginar que nós estamos na nossa sala de aula e vamos agora começar a nossa contação de história. Eu quero que vocês imaginem, fechem os olhos, deixa a imaginação fluir e imagine que vocês estão com este livro aqui, ó, na palma das mãos.
eu vou mostrar para vocês a capa do livro que nós vamos ler. E eu quero que você comece a pensar. Se você já conhece essa história, você vai ter um outro olhar sobre ela. Se você ainda não conhece, você vai aprender e você vai ver que é uma história super divertida. E eu quero que vocês imaginem agora que vocês estão com os livros em mãos, tá certo? Imaginem que estão com o livro em mãos, ok? A história que nós vamos ler se chama, olhem aí para as imagens, A Vaca que Botou um Ovo. Será, crianças, que isso é possível? Vamos entender a história? Essa história, ela é da autora Andy Cutby e eu quero que vocês a acompanhem, tá? Vamos lá, vamos acompanhar. Acompanhe as imagens que a história vai começar. A vaca mimosa estava deprimida, muito triste mesmo. O que foi, Mimi? Cacarejaram as galinhas. É que eu não tenho nada de especial, disse Mimosa. Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cocô, 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 cochicharam as galinhas. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo! Mimosa deu um grito estridente. Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu, ele gritou. A Mimosa botou um ovo. A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá e de cá. Temos muito orgulho da Mimosa, anunciou o fazendeiro para a multidão. Mimosa se sentia muito mais especial e as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas nem tanto. Agora ninguém acha nada demais a gente andar de bicicleta e plantar bananeira. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Vacas não botam ovo, as galinhas é que botam ovo. Será? Nós não acreditamos que foi você que botou o ovo. As vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah, é? Então provem, responderam as galinhas. Elas não gostaram de ser desconfiadas. Então, todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam, enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho, mas nada acontecia. Até que numa manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Tap, 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 tap. Vai nascer! Gritou uma das vacas. Quando Mimosa se levantou, o ovo rachou, abriu-se. E dele saltou uma bolinha marrom e cheia de penas. Não falei? Disse uma das vacas, balançando a cabeça. Uma galinha! Então a criaturinha olhou para a Mimosa e... Mu! Ele gritou bem alto. Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Uma vaca, ela disse baixinho, e deu à sua filhinha o nome de Daisy. Ah, crianças! E aí, gostaram da história? É uma história muito divertida. Vocês curtiram? Eu espero que sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Às vezes, as coisas parecem impossíveis de acontecer. Mas, se nós acreditarmos, vocês sabiam que o impossível pode se tornar possível? Por isso, fica a lição da mimosa. Ela pensava que nunca ia conseguir fazer nada de especial. Mas ela conseguiu. Mas tem um detalhe também, crianças. Ela tinha as amigas. E deixa eu te falar outra coisa. Você sabia que ter amigos é muito bom? Já diz um ditado aí que amigo é aquele irmão que você pode escolher. Por isso, crianças, se você tem um amigo, 2, 3, cuide do seu amigo, cuide da sua amizade. Você vai ver o quanto isso faz bem para você. Viu como foi bom para a mimosa? Ela passou a se sentir mais especial. Ok? Agora, eu vou estudar com vocês os elementos da narrativa. E aí vocês devem estar me perguntando assim, professora, o que são esses elementos da narrativa? E eu vou te explicar rapidamente. Olha só, hoje nós estamos na contação de história. Ao passo que o tempo vai avançando, as nossas aulas vão acontecendo, eu vou pedir de vocês e vou precisar que vocês nos mostrem para nós, os professores, novas habilidades. E aí vai chegar um momento que você vai precisar construir o seu próprio texto, a sua própria narrativa. E aí, se você conseguir entender este esquema dos elementos que tem que ter numa história, numa narrativa, você vai ver como vai ficar mais fácil organizar as suas ideias e escrever bem bonitinho um texto só seu, ok? Então, vamos acompanhar nas imagens os elementos da narrativa, ok? Vamos lá. Vamos aos elementos da narrativa. A narrativa conta uma história que se passa em um lugar. Quem é que lembra o lugar que passou a história que nós acabamos de escutar? Na fazenda. Então, esse é o primeiro elemento de uma história, de uma narrativa. Você precisa dizer em que lugar a sua história vai acontecer. A narrativa, ela precisa ter esta estrutura, crianças. Ela tem que ter a introdução, que é o início da história. Ela tem que ter o desenvolvimento, que é o transcorrer da história. E ela tem que ter o desfecho, que é o fim da história, o término. Na nossa história, a introdução, o início da história, começa nesse momento, quando o narrador fala que Mimosa está deprimida, muito triste. Observem que isso deu início à história. Depois vem o desenvolvimento, o desenrolar da história. No seguinte momento, as galinhas, amigas de Mimosa, arquitetaram um plano para acabar com a tristeza da vaca. E a partir desse momento, a história começou a se desenvolver. Então, olhem só a estrutura da narrativa. Nós tivemos o início, nós estamos desenvolvendo a história, né? O transcorrer da história. E nós temos que ter um ponto alto na história. O ponto alto da história que nós lemos foi o momento quando Mimosa deu um grito estridente. Eu botei um ovo! Isso foi o ponto alto da história, porque é curioso, né, crianças? Será que a vaca põe ovo mesmo? E aí, o que vocês acham? Esse é o ponto alto da nossa história, da nossa narrativa. E temos o desfecho, que é o fim, o término da história. A história precisa ter início, meio e nós não podemos que ela precisa ter um fim. É o momento que nós colocamos aquele ponto final. O desfecho da história acontece quando Mimosa, muito feliz, abraça o seu bebê e lhe dá o nome de Daisy. Olha só que fofinho. Pois é, esse é o fim da história. Agora, crianças, uma história, uma narrativa só pode acontecer se tiver personagens. A história não existiria sem os personagens. Os personagens da história que nós lemos são o personagem principal, a vaca Mimosa, e os personagens secundários, as galinhas, as outras vacas, o fazendeiro e a esposa do fazendeiro. É com essa estrutura, crianças, que vocês vão construir uma história, uma narrativa. Os elementos da narrativa servem para você
organizar a estrutura de um texto que futuramente nós vamos pedir de vocês. Lembre sempre, para que a sua história fique bem interessante, ela precisa ter o início, a introdução, o desenvolvimento com um ponto alto da história, o desfecho, que é o fim, e muitos personagens. Lembrando que pode ter 1, 2 ou mais principais e os personagens secundários que vão trazendo e agregando o desenrolar da história. É por isso que eu trouxe os elementos da história para vocês, para que vocês guardem essas informações e no momento exato que nós cobrarmos de vocês, lembrem que a história só vai ficar interessante ao leitor, porque nós vamos escrever um texto para que alguém leia. Ela só vai ficar interessante ao leitor se nós organizarmos essa estrutura. Entendeu? Início, desenvolvimento, desfecho, sempre enriquecendo com muitos personagens. Ok? Agora que você já escutou a contação da história, já estudou os elementos da narrativa, nós vamos exercitar. Tenho certeza que vocês vão acertar, porque depois de tudo que nós conversamos, ficou super fácil. Vamos à interpretação do texto. Vamos à interpretação do texto. Vai ficar fácil. Quero ver aí em casa quem vai acertar. Questão 1. O trecho A Vaca Mimosa, observem que está entre aspas, porque ele foi retirado exatamente como está lá no livro, lá na história. A vaca mimosa estava deprimida. Esse trecho diz que, opção A mimosa estava surpresa. Segunda opção, a mimosa se sentia triste. Terceira opção, a mimosa se sentia muito especial. Ou a quarta opção, a mimosa estava irritada. O que vocês acham? A vaca mimosa estava deprimida. Isso quer dizer que... Vamos à resposta? Você já sabe? A segunda opção é a resposta certa. Olha, a mimosa se sentia triste. Estar deprimida é estar triste. Acertaram? Nós estamos só esquentando. Segunda questão. O plano arquitetado pelas galinhas era principalmente para... Arquitetado, crianças, é um plano que foi organizado pelas galinhas. As galinhas organizaram esse plano para quê? Primeira opção, deixar a mimosa confusa. Segunda opção, deixar a mimosa feliz. Terceira opção, deixar a mimosa aborrecida. Quarta opção, deixar a mimosa chateada. O que vocês acham? Só vou dar uma dica. As galinhas eram amigas da mimosa. Então, elas arquitetaram aquele plano para... Vamos à resposta? Aí, portanto, segunda opção é a resposta certa. Elas arquitetaram o plano para deixar a mimosa feliz. Olha aí como é bom ter amigos. Vamos à terceira questão. Quem quis agradar a mimosa? Super fácil essa. Primeira opção, as vacas. Segunda, as galinhas. Terceira, os fazendeiros. Ou a quarta opção, as pessoas do lugar? Olha a resposta. Quem quis agradar a mimosa foram as galinhas, criança. As amigas da mimosa, as galinhas. Próxima questão. Olha só, no trecho, entre aspas, foi tirado lá do livro, exatamente como está no livro. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano. Elas cochicharam. Observem que esta palavrinha, elas, está destacada em vermelho. A palavra destacada se refere, opção A, às galinhas. Segunda opção, às vacas. Terceira, aos cococós ou aos gritos das vacas. Elas se refere a quem? Elas quem, crianças? A resposta está aí. Elas, as galinhas, as amigas da mimosa. Tá dando para acompanhar? Estão acertando? Eu tenho certeza que sim, porque ficou super fácil. Última questão. No trecho,
Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Olha aí esse trecho, entre aspas, foi tirado do livro. Essa expressão, a expressão destacada, se refere a... Nenhuma delas tinha jamais botado ovo. Quem jamais tinha botado um ovo? Toda a multidão existente no local? Todas as outras vacas? Todas as outras galinhas? Toda a comunidade lá do lugar? Quem é que nunca jamais tinha botado um ovo? Vamos à resposta? Olha aí, portanto, a resposta. Quem jamais tinha botado um ovo eram as outras vacas, todas as outras vacas. E aí, portanto, crianças, eu tenho certeza que vocês conseguiram acompanhar a nossa interpretação de texto. Ficou super fácil, não foi, o nosso exercício? Pois é, sabe por que foi fácil? Porque você acompanhou, prestou atenção, se concentrou na história. Toda vez que nós estamos num momento desse, é preciso concentração. E aí, crianças, gostaram da nossa aula? Gostaram? Que bom! Ela foi feita com carinho para vocês. Agora, nós estamos chegando no final. Mas antes, nós vamos revisar. Vamos olhar o que nós aprendemos hoje? Vamos lá. Estamos finalizando a nossa aula. Quero que vocês só acompanhem o que nós estudamos hoje. Nessa aula, você estudou o calendário, acompanhou a contação de uma história, conheceu os elementos da narrativa, fez a interpretação da história. Para o nosso próximo encontro, você vai precisar desse material aí, ó. Apenas o seu caderno, caneta e lápis e a sua borracha. E claro, fica ligado, porque nós vamos ter muitos encontros por aqui, tá certo? Fiquem todos bem, fiquem em casa e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá certo, crianças? Tchau!